Então, gente bonita da Academia da Mente, boa terça-feira. Espero que vocês estejam gostando desse nosso modelinho aqui diferente de aula. Vamos lá, continuar falando um pouquinho do nosso tema, que é a matemática, e continuar também falando dos nossos exercícios. Porque ontem a gente estava falando sobre a matemática ter sido criada pelos seres humanos ou ela ter sido descoberta pelos seres humanos. Porque, como a gente viu, ela está aí nas coisas. Então, a gente não criou o ar, por exemplo. O ar sempre esteve aí, né? Em algum momento a gente foi lá e concluiu que isso é oxigênio, mas que o ar que a gente respira, na verdade, é uma partícula de O ao quadrado. Esses atributos, essas medições, nós atribuímos, mas o ar sempre esteve aí. Me parece que com a matemática é a mesma coisa, mas eu não vou bater o martelo aqui porque tem muito matemático aí que não concluiu isso ainda, então não vou ser eu aqui, de repente, que vou falar, foi descoberta, ela já estava aí. Mas eu quero que vocês pensem, porque quando a gente fala da igreja assumindo o latim, acha que há muito tempo, porque isso foi 400 anos depois de Cristo, e a gente pensa, Platão foi 400 anos antes de Cristo. Se você for pensar na matemática, tem registros de matemática, pessoal. Se vocês procurarem, por exemplo, osso de Ixango, ou então osso de Lebombo, são achados arqueológicos diferentes aí, com mais de 30 mil anos de existência, que já indicam o uso da matemática ali para além de uma contagem simples, além de contar 1, 2, 3, já tem ali um indício de soma, sabe? Esses aqui somado com esses aqui fica igual a esses daqui. Então são registros ali muito antigos sobre a matemática. E a gente fica assim, caramba, quando eu uso filosofia, eu estou usando a mesma palavra que um grego usava 300 anos antes de Cristo. Quando a gente adiciona 1 mais 1, a gente está fazendo ali uma propriedade que de repente está no universo inteiro. Muitos teóricos colocam, por exemplo, que para poder se projetar para fora do seu próprio planeta, uma civilização só consegue fazer isso se ela tiver o domínio da matemática. Então, se outra civilização vier nos visitar, é porque ela consegue dominar a matemática, porque ela consegue calcular distâncias e medidas. Pode ser que ela calcule em outro formato, mas ela vai ter que dominar a capacidade de cálculo. E por isso que os números são tão usados às vezes para se comunicar. A gente tem o código binário, por exemplo, que consegue traduzir em 0 e 1 umas frases aí. Seguindo nossos exercícios, vamos lá agora para o exercício de nome amágico. Vocês vão virar aqui na página 2, ele está bem aqui do lado, ó. Tem um A pretão colocado com 6 bolinhas dentro dele. E eu vou ler o enunciado, acompanhem aí. Distribua números de 1 a 6, de modo que a soma dos 3 números colocados na mesma linha seja sempre a mesma. Então a gente tem ali, ó, uma linha na diagonal em pé, outra linha na diagonal em pé e uma linha ali na horizontal deitadinha, né? São 3 linhas que formam um A. Em todas as linhas a gente precisa ter a mesma soma, distribuindo os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 números distribuídos em 6 bolinhas, encontrando a mesma soma em todas as linhas. Façam aí, molezinha para acadêmico da mente. Vamos lá. Ainda aqui na página número 2, se a gente olhar do lado aqui do A mágico, a gente tem um exercício de nome polígonos. Diz o enunciado, pessoal. Conecte os nomes dos polígonos à quantidade de lados. Então, tranquilinho, né? O triângulo, por exemplo, eu vou colocar quantos ângulos? Vou lá e ligo ele no 3. O hexágono, eu vou botar quantos ângulos? Vou lá e ligo ele no 6. Molezinha isso, né? Mas percebam que ali, ó, do lado dos lados, quando diz assim, ó, 9 lados, do lado dele eu tenho a letra A, não é? Embaixo eu tenho, ó, 7 lados, letra B, 5 lados, letra C. Essas letras, pessoal, vão ser importantes porque depois a gente vai ter que atribuí-las lá no rodapé da folha. Eu vou explicar o outro exercício aqui dos cubos e eu chego lá no rodapé para falar mais sobre ele, ok? Já a gente volta nele. Vamos para baixo para os cubos. Aqui no rodapé o exercício chama-se cubos. Aqui do lado vocês veem como ele se apresenta e eu vou ler o enunciado para vocês. Observe cada grupo de cubos e diga quantos cubos formam cada imagem. Exercício simples de capacidade visual, nem tanto matemática aí. Apesar da capacidade visual estar relacionada com a matemática. Por exemplo,
Compreende-se que a gente começou a destrinchar ali a rotação da Terra, observando a sombra das árvores que se moviam de acordo com o Sol. Então ele tinha uma capacidade visual ali envolvida. É a mesma capacidade que vocês vão trabalhar aí para dizer quantos cubos tem em cada imagem. Aquela primeira ali, por exemplo, a gente está vendo que tem uma coluna em pé com 3 cubos, né? Aí tem outra coluna em pé ali com 3 também. Então eu já tenho 6 cubos. Quantos cubos vocês encontram? Eu vou contando ali. Vale contar até os que a gente não vê, ok? A gente tem que contar, mesmo se ele não estiver visível, e considerar que nenhum cubo se sustenta no vazio, né? Se ele não está visível, mas tem alguém ali em cima, é porque embaixo dele tem outros cubos. Eu sei que vocês vão conseguir fazer esse. Na correção a gente vê se todo mundo gabaritou, ou aqui na sala também, né? Vamos adiante para baixo para o exercício polígonos. E para finalizar nossa terça-feira, o exercício polígono está aqui no rodapé. A gente viu ele também lá em cima. Lá em cima a gente viu que do lado da quantidade de lados nos polígonos a gente tinha uma letra. Então era 9 lados, letra A, 7 lados, letra B. Lá no rodapé onde a gente chegou agora, vocês vão ter que atribuir aquelas letras para cada um daqueles polígonos. Então, onde é que está ali o polígono que tem 3 lados? Opa, é aquele penúltimo, né? Lá em cima, 3 lados e a letra D. Então eu vou lá e coloco no triângulo a letra D. Opa, aqui do lado tem um polígono com 5 lados. Eu vou ver lá em cima 5 lados é na letra C. Não é um exercício que precisa usar a memória, só a capacidade de organização. Localiza lá, coloca embaixo, tranquilo, trabalhando nossa inteligência. Vamos adiante. Boa terça-feira, gente linda!